Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero discutir a situação atual da saúde do Oscar. O que estou fazendo, o que vou fazer e o que não vou fazer. Nós também vamos dar uma olhada no relatório de ganhos da CoreWeave e também da Rocket Labs. A Rocket Lab agora está subindo 73 no After Hours. A CoreWeave está caindo 53. Vamos começar com o Oscar. Se gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Agradecemos muito. Para mais apoio, veja o link na descrição ou comentário fixado e receba as 10 melhores ações para comprar, ou acesse o Fulcom/Caut Investor. Muito obrigado. Oscar Saúde, como pode ver, na segunda caiu 175 de... Agora estamos em 1462. Atualmente, está passando por uma queda de quase 35 no acumulado do ano. A ação ainda está com alta de 8. Em certo momento, subiu 60. Agora é uma empresa que vale um pouco menos de 5 bilhões. Na segunda-feira, claro, os mercados estavam em alta porque a paralisação do governo estava terminando ou vai terminar. O único problema aqui ainda é este, a extensão dos subsídios do ACA. Agora, existem dois tipos diferentes aqui, duas coisas diferentes. Uma, o ACA, ou Lei de Cuidados Acessíveis, frequentemente chamada de Obamacare, foi uma lei promulgada em 2010. Seus principais objetivos eram tornar o seguro de saúde mais acessível e disponível para mais pessoas, e reformar o mercado de seguros de saúde. Resumindo, você precisa se enquadrar em uma faixa específica nos Estados Unidos para poder participar disso. Agora, em 2021, o plano de resgate americano ampliou os subsídios originais do ACA, tornando-os muito mais generosos. Esses subsídios estão programados para expirar no final de 2025. E é basicamente sobre isso que tudo isso se trata agora. É sobre votar. Bem, em dezembro, ou seja, em meados de dezembro, votar se os subsídios serão ou não estendidos. Temos três riscos: o vencimento dos subsídios ampliados, uma possível reestruturação estrutural ao redirecionar pagamentos. Certo? Essa foi uma postagem feita pelo presidente Trump falando sobre, ok, talvez seja melhor apenas redirecionar os pagamentos. Vamos deixar de fazer pagamentos para empresas como a Oscar e passar a fazer pagamentos diretamente para as pessoas, deixando que elas façam suas próprias escolhas. Nós vamos falar sobre isso em breve. E então o terceiro é: o pior cenário possível é a ameaça política constante de uma revogação legislativa completa. Basicamente, pegar na CA ou Obamacare e dizer obrigado, adeus, acabou. A probabilidade disso acontecer é bem pequena, mas as outras duas, bem, especialmente a primeira, é bem grande. A segunda é uma proposta, agora a segunda. Se você for, digamos, realista, então vai dizer, ok, a ideia pode ser boa, mas falando realisticamente não acho que vai mudar muita coisa. E como que isso impacta uma empresa como Oscar, por exemplo? Bem, antes de tudo, se formos aqui no calço novamente, o volume deste aqui está bem baixo, mas você pode ver isso. A dúvida é se o crédito fiscal do prêmio do Affordable Care Act será prorrogado. Atualmente está em 22. Bem, um dia atrás estava em 52. Voltando ao assunto, falando sobre Oscar, você está dizendo, ok, sabe de uma coisa? Se o dinheiro não for para as seguradoras, se for para o indivíduo, então o indivíduo terá dinheiro suficiente para comprar seu próprio plano. Bem, sim, isso poderia acontecer em um cenário ideal. Em um cenário não ideal, que eu acho que é um pouco mais realista. E o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: as pessoas vão receber uma certa quantia de dinheiro, elas vão procurar e escolher seu plano. Algumas delas talvez encontrem um plano que caiba no orçamento, mas talvez muitas delas encontrem planos que de repente são mais caros do que o valor que receberam, mais caros do que a quantia de dinheiro que elas têm. E então elas vão ter que pagar mais do próprio bolso. O que também pode significar que para Oscar, por exemplo, eles verão o mercado total endereçável ou o próprio mercado deles encolher. Talvez as pessoas mais jovens e saudáveis pensem: se está tão caro assim, sabe de uma coisa? Prefiro não. Mas sabe quem ainda pagaria o preço? Os mais velhos, aqueles que ficam doentes com muito mais frequência, o que definitivamente não é bom. Ter uma concentração maior desses tipos de perfis de risco para empresas como Oscar, United Health ou outras do setor, certo? Taxas mais altas de mobilidade foi o que nos levou, bem, a toda a queda no mercado este ano. Esse é o problema agora? Felizmente para nós, já temos algumas respostas para 2026 vindas de Oscar.
Oscar adotou uma estratégia de preços disciplinada para proteger sua estabilidade financeira, independentemente do Congresso, e já definiu os preços dos planos para 2026. Assumindo que os subsídios não estarão disponíveis, os subsídios aprimorados resultariam em um aumento médio ponderado das taxas de aproximadamente 28%. Em todas as suas ofertas, essa precificação elevada também leva em conta uma maior morbidade do mercado observada em 2025, agora para amenizar o impacto das tarifas mais altas. Oscar está direcionando estrategicamente os membros para opções de menor custo, incluindo novos planos ouro e bronze de custo zero e diversificando seu portfólio para captar diferentes perfis demográficos através da precificação. Dessa forma, Oscar busca garantir resiliência diante das mudanças do mercado e posicionar a empresa para lucratividade e expansão de margem em 2026. Então, pelo menos essa parte já está coberta, porque eles já estão, de certa forma, se protegendo para isso. Talvez não seja o pior dos piores cenários, mas ainda assim é um cenário ruim. Agora, o cenário realmente ruim é aquele segundo ponto, certo? Esse segundo ponto bem aqui. Mas, para ser honesto novamente, esse segundo ponto aqui ainda é um pouco improvável na minha opinião. Agora, outra maneira é que Oscar, é claro, está tentando reposicionar toda a empresa para o futuro a longo prazo. É o ICRA? O Conta de Reembolso de Cuidados de Saúde Individual permite que empregadores deem dinheiro isento de impostos aos funcionários para que comprem seu próprio plano de saúde, em vez de um plano tradicional de grupo. E isso foi da apresentação deles, lá em 2024. Não recebemos versão atualizada, então presumo que os números seguem os mesmos até a diretoria mudar de ideia ou estimativas. Então era basicamente isso. O mercado individual cresce de forma sustentável e pode avançar ainda mais se os subsídios ampliados forem prorrogados após 2025. Este é o cenário para 2027, considerando subsídios, tamanho do mercado individual e ausência deles. Mas você pode ver aqui um bom aumento já na ICRA, 24 milhões. Agora, isso não é tudo. Eles têm um caminho claro para expandir sua oportunidade no mercado individual em 2027 e Oscar na oportunidade de mercado em 2024. Eles têm aqui uma expansão de produto para um novo mercado de 10 milhões, você adiciona aqui 6 milhões. E então os 4 milhões extras aqui são apenas com os subsídios aprimorados. Mas o ICRA é uma forma de Oscar garantir que no futuro não haverá nenhum. Isso vai acontecer com o ACA, isso pode acontecer com o ACA. Não, eles querem ter certeza, porque agora sim, a grande maioria dos negócios deles vem do mercado ACA. Todos nós sabemos disso. Mas também sabemos que eles têm tomado medidas para garantir que estão crescendo nesse mercado. Bem, você pode chamar isso de mercado. Eu realmente acho que o ICRA vai ser bem grande agora, agora. Em 2024, a adoção do ICRA pelos empregadores cresceu 171% no número de funcionários que receberam ICRAs entre 2022 e 2023. Com base nos comentários recentes da última teleconferência de resultados, eles disseram o seguinte: Oscar vê o ICRA, em conjunto com a ACA, como tendo o potencial de atender às necessidades de saúde de aproximadamente 120 milhões de trabalhadores. Essa estratégia acompanha tendências macroeconômicas da força de trabalho e do consumidor, como o crescimento da economia de serviços, demanda por benefícios acessíveis e maior escolha na saúde. Oscar prevê que pequenos e médios empregadores, especialmente os com grandes aumentos nas taxas de grupo, continuarão migrando para o ICRA. O impulso reflete a crescente demanda dos empregadores por benefícios mais acessíveis e inovadores. E aqui temos Oscar Koh falando sobre o enorme potencial. A ideia é que os empregadores deem aos funcionários o valor do seguro de saúde para que eles comprem por conta própria. Isso é chamado de contribuição definida. Há 20, 30 anos fizemos isso com aposentadorias. Agora é a vez do seguro de saúde. Com o maior grupo de risco dos Estados Unidos da América já desenvolvido no mercado da ACA, é hora de torná-lo um mercado individual para todos. Podemos fazer isso para os trabalhadores de aplicativos, onde eles podem criar nossos bancos e simplesmente guardar uma quantia e depois sair e comprar seu seguro de saúde no mercado individual. O mercado individual pode alcançar 125 milhões de pessoas, tornando o grupo de risco mais estável e com menores custos. Então a hora está chegando. Já existe uma legislação apresentada no projeto atual para fazer os ICRAs avançarem, ajudando os ICRAs a progredirem. Esse é basicamente o tamanho do mercado. O gráfico anterior mostrava a taxa relativa de aumento da tendência frente ao mercado de empregadores, IPC.
Então, realmente acreditamos que temos um produto aqui. Esse é o futuro, onde os americanos podem comprar o que quiserem, ter a rede que quiserem e manter o produto que quiserem ao longo do tempo. E ter uma experiência mais estável e não precisar trocar de seguro sempre que mudar de emprego ou de fase da vida. Então, agora, enquanto não houver o pior cenário, enquanto isso aqui não mudar, certo? Esses são basicamente os objetivos deles para 2027. Receita de 20 crescimento anual, composto desde 2024 margem operacional de cerca de 5 e lucro por ação superior a 225. Para uma empresa em negociação, o que você falou? Menos de 5 bilhões em valor de mercado, preço por ação entre 14 e 15. Se eles conseguirem alcançar isso, então sim, está bem barato hoje. E agora estamos aqui, basicamente em terra de ninguém. No diário, estamos abaixo da média móvel de 200 dias. Se amanhã for mais um dia de queda, não me surpreenderia se ficássemos sobrevendidos no gráfico diário. No gráfico semanal, também estamos abaixo das médias móveis de 100 e 50 dias. A média móvel de 200 dias está perto de 11. Eu acho que vai cair até 11. Não, eu não acho, mas nunca se sabe com esse mercado. O que eu estou fazendo agora? No momento, estou esperando e vendo se consigo mais informações sobre toda essa situação. Porque eu já tenho uma posição e para aumentá-la seria significativo. Eu precisaria de muito mais informações sobre o que está acontecendo agora. Vou ter que esperar um mês para conseguir essa informação, porque talvez a votação só aconteça daqui a um mês. Sim, tudo bem. Então vamos esperar um mês. E eu não tenho pressa com essa posição, já que ainda estou construindo essa aqui. Indo para Rocket Lab, muito boa. As ações subiram até 7% no trimestre, resultando em receita recorde. Maior margem bruta, recorde na carteira de lançamentos e 16 vezes 100 missões bem-sucedidas. Em 2025 eles vão para Marte e o complexo de lançamento 3 foi inaugurado. Este foi um trimestre muito bom para a empresa, tanto em termos de receita quanto de margem bruta. Agora sabemos que falamos sobre o Electron. O Electron também conseguiu vários novos contratos. O Electron está crescendo. Se você observar, houve um aumento de 56% nos lançamentos acumulados do ano. Muito bom. Agora, claro, todos vocês querem saber. Ok, legal. Electron, sistemas espaciais, as aquisições, tudo isso. Eu não ficaria surpreso se eles adquirissem outra pequena empresa pelo caminho. Agora, se a gente for olhar, claro, para a grande coisa, que é o Neutron, certo? Porque o Neutron é a próxima grande novidade, podemos ver o seguinte. Lançamento. Nosso plano atual para o Neutron prevê que o foguete chegue ao complexo de lançamento 3 no primeiro trimestre de 2026, então o Neutron foi adiado. O Neutron foi adiado para o primeiro trimestre de 2026. Agora, eu teria presumido, acho que todos nós teríamos presumido que, ok, isso talvez faria as ações caírem. Isso não aconteceu. Temos um atraso, mas as ações não caíram, pelo menos por enquanto. Talvez amanhã, quando o mercado abrir, caia, mas quem sabe? Eles repetiram o que já disseram antes e o que discutimos nas transmissões ao vivo. Eles disseram que não estão com pressa de lançar o Neutron só por lançar. Olha, nós gastamos bastante dinheiro construindo essa coisa. Não vamos lançar isso sem aprender algo que não poderíamos aprender enquanto estava no chão. Quando eles lançarem, vão tentar ir para a órbita e realmente aprender bastante com esse lançamento. Isso, claro, terá impacto no ritmo, certo? Porque no momento em que eles fizerem o primeiro lançamento de teste, não vai haver receita com isso, mas a receita virá dos próximos lançamentos. Ao longo de um período de 12 meses, acho que isso significa uns 3 lançamentos, mais ou menos. E isso também não é certo que tudo aconteça em 2026. E isso depende do primeiro teste de lançamento do Neutron. E aí você tem que olhar para 12 meses à frente e então começa com esse ritmo. Vamos ver. Agora a meta foi definida para o primeiro trimestre de 2026, pelo menos vamos ver o que acontece. Mas enquanto isso, como você pode ver, o negócio está indo muito bem. 155 milhões em receita, 48 de crescimento ano a ano, carteira de pedidos de 11 bilhões aqui, crescendo muito bem. As despesas estão dentro do esperado, eu diria prejuízo de 3 centavos por ação no trimestre Q2 de 2025, que foi um prejuízo de 13 centavos no trimestre. Resumindo, eles esperam receita entre 170 e 180 milhões. Eles preveem aumentos anuais na receita de espaço, lançamento e margem bruta, com ou sem os princípios contábeis.
Margem bruta de 37 a 39, impulsionada por alavancagem operacional e melhores preços de lançamento. Mais sobre isso em breve. Eles esperam um valor não princípios contábeis, geralmente aceitos entre 40 e 3,45, prejuízo de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado entre 23 e 29 milhões de dólares agora. Quanto à precificação, este foi um trimestre incrível. O valor da receita por lançamento no trimestre foi um recorde de 101 milhões. Se olharmos para o custo por lançamento, foi de 59 milhões no trimestre. Então, novamente, a Rocket Lab está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Sim, por enquanto muito focada no Electron, no Rist, mas o Neutron ainda está assim, logo ali na esquina. Atrasado. Mas e daí? E daí? Se você realmente acredita que essa é uma empresa de 100 bilhões em formação, um pequeno atraso aqui e ali, não é tão grave assim. Eu gostaria que as ações caíssem mais, mas é isso. Agora sobem 6. Vai ficar bem próximo da média móvel de 50 dias. Estamos basicamente aqui, entre a média móvel de 50 e a de 100 dias. Indo para CoreWeave, como você pode ver, CoreWeave está em queda agora, por volta de 58, vamos chamar de 6 ou algo assim. De acordo com o chat durante a transmissão ao vivo, o movimento implícito era em torno de 15. Então eu suponho que talvez amanhã, quando o mercado abrir, isso possa cair ainda mais, ou podemos ver uma reversão agora. O que aconteceu com a CoreWeave? Foi um trimestre ruim? Na verdade não foi. Receita de 14 bilhões 134%, maior que o ano anterior. O backlog de receita é de 556 bilhões, um aumento de 271% em relação ao ano anterior. E acredito que dobrou ou mais do que dobrou em relação ao trimestre anterior. Despesas de capital de 19 bilhões, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado de 838 milhões com margem de 61% lucro operacional ajustado com margem de 16% e prejuízo líquido ajustado bem negativo, com margem de 3%. Aqui eles dizem isso, quero dizer, olha isso, olha isso. Crescimento para o lucro operacional ajustado da CoreWeave. Mesma coisa lá, eles fazem isso. Conte um pouco mais pra gente aqui embaixo. Com relação ao backlog, o backlog de receita quase dobrou de um trimestre para o outro. Os aumentos ano a ano foram impulsionados por grandes contratos com clientes como a OpenAI, a Meta e vários hiperescaladores. Então você vai dizer, ok, tudo isso é ótimo. Então por que as ações caíram? Por que as ações caíram? Bem, as ações caíram por causa de uma orientação, houve um pequeno atraso, então isso está impactando a orientação agora. Dito isso, o contrato ainda está intacto. É só que agora houve um atraso, então você não vai receber a mesma quantidade de receita esperada para o próximo trimestre. Mas o cliente basicamente concordou em prolongar o prazo. O contrato ainda está intacto. Ainda se espera que o cliente pague o mesmo valor, ainda se espera que receba a mesma quantidade de poder de computação e tudo mais. É uma reação exagerada do mercado? Não sei, pois o mercado não gosta de atrasos. Ok, o mercado não gosta de atrasos, e se aconteceu uma vez, talvez possa acontecer de novo no futuro. O atraso não é por causa da CoreWeave, mas sim de um dos parceiros com quem ela trabalha. Quanto ao CAPEX, eles esperam que o CAPEX seja mais do que o dobro do de 2025. A personalização da nuvem é o diferencial, não vê a energia como um gargalo. Ok, interessante. Não afeta a nossa capacidade de atrair mais clientes. Os atrasos só vão se relacionar a um data center específico. E então, aqui estamos agora, de volta ao 100, que foi basicamente o fundo na sexta-feira. Em resumo, é isso neste vídeo. Situação Oscar explicada, Rocket Lab CoreWeave. Claro, não se esqueça, amanhã de manhã teremos um Nebus. Vamos estar ao vivo. A transmissão ao vivo já está agendada, então clica no sininho de notificação para não perder nenhuma delas. Vejo vocês no próximo, tchau.